Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. E já por aqui também o nosso querido amigo doutor Egnaldo Pinheiro, que está lá diretamente de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. E mais uma vez trazendo-nos aí explicações, e hoje nós temos um tema que às vezes as pessoas acham que não tem muito nada a ver, né? Assim, não é tão grave assim eu adiar as minhas coisas. Doutor Egnaldo, bom dia, querido, me ouve bem por aí? Bom dia, pastor Elber, ouço bem, você está me ouvindo? Tranquilo, alto e claro. Você está em Barra Mansa mesmo, né? Aí a todos que estão nos ouvindo aí, e já adiantando um pouco, né? Porque senão a gente acaba procrastinando os abraços e eu acabo deixando de falar, né? Um abraço a todo mundo que já estão nos ouvindo aí, participando, já estava ouvindo os amados ouvintes que estavam já aguardando esse momento. Que bom estar com você aqui, que bom poder conversar com todos vocês. Maravilha. Você está em Barra Mansa mesmo, né? Estou em Barra Mansa mesmo. Sim. E quando você falou que aí em Brasília o sol tá bonito, eu corri ali fora, dei uma olhada aqui também, tá um dia lindo e quente. Meu Deus, tá quente, né? Aqui eu tô vendo agora ali umas nuvens, que não é comum, né? Eu tô vendo ali já umas nuvenzinhas por ali, ainda há pouco não tinha nenhuma, mas agora apareceu umas aqui do nada. Não é muito comum aqui nessa época, né? Mas, glória a Deus. Então, Barra Mansa, tudo tranquilo, tudo maravilhosamente bem, o dia lindo lá fora, e vamos nós então aqui ao que nos interessa também neste dia, né, doutor Egnaldo? Hoje, sem procrastinar. Sem procrastinar, verdade. Hoje nós vamos falar desse tema, procrastinação, que muita gente não leva isso muito a sério, né, doutor Egnaldo? Fala assim, sei lá, se der para fazer eu faço, depois eu faço, e enfim, e aí são diversas áreas da vida que às vezes, como dizem aí fora, a gente vai empurrando com a barriga, né? E quando vê lá na frente pode ter um problema por conta desta situação. O senhor quer falar um pouquinho já sobre o que é procrastinar e o porquê que as pessoas procrastinam tanto os assuntos importantes da vida? Pois é, Elber, você já começou falando aí quando a gente vai empurrando com a barriga, né? Já tá, esse é a típica palavra que a gente pode usar na frase, né? E às vezes as pessoas não conhecem essa palavra, parece um palavrão, né? Mas o hábito é muito comum, principalmente em nossos dias em que temos muitas distrações. E ele é tão fácil de cometer que você acaba não percebendo. Então, a criança vai aprendendo lá que tem que fazer a prova e deixa para estudar em cima da hora, porque acha que vai dar conta de estudar. E, de repente, ele não teve mais tempo, fez tantas outras coisas que, a princípio, dava mais prazer, e quando chegou na hora de dar conta do compromisso, fica desesperado e aí fica ansioso, e aí vem as dificuldades. Então, a procrastinação, ela é uma tendência do nosso cérebro de valorizar mais as coisas que trarão recompensas imediatas do que as futuras, principalmente quando se diz em relação a compromissos, né? Então, a gente acaba vivenciando isso. Eu achei interessante quando você falou assim, já levantei cedo, já fui fazer uma caminhada, né? E é interessante que a gente fala assim, poxa, eu vou fazer uma caminhada, vou começar a caminhada, né? A gente sempre começa na segunda-feira e até hoje a segunda-feira não chega, né? E aí já estamos na quinta, ainda não caminhamos ainda. Então vou caminhar de manhã, aí não consegue levantar cedo e vai assim, adiando. Então é o hábito de ir adiando as coisas porque dá um custo. E tem aquele ditado, né? Não existe almoço de graça. Há um custo, há um trabalho. Nem tudo que a gente faz a gente gosta, né, doutor Egnaldo? Ontem eu estava ouvindo um pastor, uma live de um pastor aqui, né? Pastor muito conhecido aí no Brasil e tal. E ele falou algo que bem interessante, que alguém ligou para ele e falou assim, pastor, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, né? Assim, eu não sou, né? Eu não sinto vontade e tal. Aí ele pegou e falou, cara, eu malho todo dia, eu também não sinto a menor vontade de malhar, mas sou obrigado pensando no resultado amanhã, né?
Exato. E interessante quando se fala em relação à Bíblia ou outro estudo que vai se fazer, então a gente tem já no aplicativo no celular. E aí você deixa ativado várias mensagens, várias coisas. Você começa a ler a Bíblia e começa a aparecer aquelas mensagens. E te distrai. Sim. Quando você vê, você já não leu a Bíblia. É verdade. Então, olha só, o compromisso que você tinha na sua vida de crescimento espiritual foi adiado por conta das distrações que foram aparecendo. E isso em todas as áreas da vida. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E assim, sem perceber, né, vai se praticando, vai se tornando um hábito que as coisas vão se postergando, vai se deixando para depois, e depois é aquela angústia para poder dar conta de tudo aquilo que foi deixado para trás, ou seja, ficou no último momento, né? Sim. Então, são as realidades que a gente vai vivenciando, e é muito fácil, a gente até chama da chamada autossabotagem, né? É muito fácil você se sabotar pensando naquilo que te dá prazer agora, em vista daquilo que vai te dar prazer no futuro, né? Igual a caminhada, ele é bom para a sua saúde, mas se tá tão quentinha a cama, tá tão boa agora de manhã, eu deixo para de tarde. Aí de tarde tem tanto compromisso, eu deixo para mais anoitecendo. Aí chega à noite, eu tô cansado, eu vou descansar de novo. Acabou, passou o tempo e não caminhou. Ou então outras desculpas, né, que vão aparecendo aí assim aliás, nem outras desculpas, são às vezes até mesmo o dia mesmo, né, que vai acontecendo. Por exemplo, aqui em Brasília à noite, normalmente às vezes Brasília a temperatura cai muito, então assim, para você fazer uma caminhada tomando um vento gelado, seco, aí já não é mais saudável, né, que você pode já gravar uma sinusite, alguma coisa nesse sentido, né? Aí a gente muda de desculpa para uma justificativa, a gente consegue a justificativa mais plausível para não fazer aquilo que deveria fazer. Pronto, é isso aí. É bom estar conversando com um psicólogo que sempre tem a resposta mais bonita do que a minha, que eu já ia avacalhar o negócio. É bom pra gente trocar aqui. No final é a mesma palavra, né? É o mesmo significado. Muito bom. Mas, doutor Aguinaldo, agora me diz assim, as pessoas, né, quando é que eu identifico que isso agora já virou um problema que eu tenho que levar para o lado do tratamento, vamos dizer assim, né? Que agora eu tenho que ter com um psicólogo, eu tenho que ter com um terapeuta, porque isso de fato virou quase que uma coisa comum na minha vida, essa questão da procrastinação. Ficou crônico, né? Quando começa a aparecer os perigos, os problemas, né? Repare bem que isso não é novo, né? Eu estava pensando, quando começa a estudar sobre isso? Lá na Grécia Antiga já foi se dado um nome, né? Aristóteles e Sócrates já falaram sobre justamente isso, aquele julgamento que você vê que você teria que deixar para depois aquilo que poderia se fazer agora. Então, a minha mãe falava isso, né? Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E eu nunca conseguia entender o porquê. E aí a questão toda disso daí é quando você começa a observar o seguinte: a gente sempre fala, parece que o tempo está pequeno para mim. Não é possível, eu não consigo dar conta das minhas tarefas durante as 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Tem 8 horas para dormir, pelo menos. Tem o tempo para poder fazer o seu lazer e o seu trabalho, dia a dia, estudo, seja qual for. E às vezes você acaba não definindo metas e entre o seu momento presente e o futuro, né, você prefere o presente que te dá mais prazer nesse momento. E isso vai causando já umas dificuldades futuras. Por exemplo, quando você me pergunta assim, quando que eu preciso dar conta disso? Repare que a pessoa fica ansiosa demais, né? Ela tem que fazer a tarefa, ela não se deu conta, deixou passar o tempo, foi deixando as distrações acontecer e ela de repente começa, agora não, acabou o tempo, eu tenho que apresentar, eu vou ter que dar conta disso, e começou a se tornar um problema, porque vem a ansiedade, vem as dificuldades, o medo, e tudo isso vai acontecendo e ela acaba deixando de ser produtiva, e aí começa a culpa. Então, olha só quantas coisas que pode acontecer para aquele que deixa sempre para a última hora, né? E tem vários detalhes que a gente precisa estar atento em relação a tudo isso, porque causam
os perigos dela trazem os problemas, né? Quem que não deixou de pensar, né? Quando corriqueiramente fica atrasando os seus compromissos e depois se acha incapaz, se acha inferior porque não deu conta daquilo que tinha que ter feito. Se acha aquém daquilo que foi dado para ele cumprir como tarefa. E aí nós já falamos isso, sobre a baixa autoestima, né? Nós estamos agora, já é época de imposto de renda pessoa jurídica. Então já acabou o prazo de entrega do imposto de renda pessoa física. E sempre vemos nas reportagens, na rede social, essa questão que as pessoas deixam para a última hora para fazer na última hora e fica aquela aflição, e quando vai mandar, aí pronto, o site trava e não consegue dar aquele último, deixa para mandar nos últimos minutos já do segundo tempo, já da prorrogação, e aí trava tudo, pronto, perdeu, aí ele tem um gasto, porque se ele não mandou na data certa, ele vai pagar multa sobre isso daí, olha só. Então a pessoa acaba repetindo, tem um ano, o ano que vem que ele vai fazer, mas esse ano ele já perdeu, já teve que pagar multa, e olha os problemas, né? Pode afetar problemas de relacionamento. Pode falar, pastor Helder. Eu ia dizer que assim, você está falando, você deu exemplo de imposto de renda, mas isso é muito comum em, por exemplo, boletos, né? Os boletos mensais, né? Às vezes a gente deixa para dar prioridade para outras coisas. Não, no dia a gente paga. Aí quando chega no dia, o site deu um problema ou faltou uma energia no banco, ou sei lá, acontece os imprevistos da vida, e aí é o último dia, e ninguém quer saber se faltou energia, se você ficou sem internet, se deu um problema no banco, ou sabe lá o que, se você não conseguiu de repente acessar lá, se chegou o banco fecha às 5 horas, você chegou a 4h45 lá no banco, e na hora que você chegou lá, deu um tilt, faltou uma energia, então pronto, acabou, você perdeu, você vai ter que pagar multa, juros e por aí vai, né? Isso aí. Já vem os gastos, tá vendo? A procrastinação também causa gastos. Exatamente. E a pessoa não percebe assim, todo ano ele fala assim, mas eu não quero pagar juros, mas quase todo mês, sempre os compromissos estão sendo adiados. Isso aqui dá tempo de eu pagar. Quando ele vê, ele deixa num canto, esquece. Quando ele vai mexer na documentação lá, ele vê, ou então vem a notificação que não foi paga ou não foi resolvida aquela situação. Olha a coisa interessante, é lógico, a pandemia mudou muita coisa, a gente precisa rever, né? Mas a renovação de habilitação, por exemplo, você tem o aviso com 1 mês de antecedência para você dar entrada já e resolver com tranquilidade, sabendo que a gente tem muita dificuldade para agendar e tudo. E a pessoa deixa para quando está vencendo, no último dia. Aí ele falou assim, não, mas eu tenho 1 mês, não, já acabou o mês, já perdeu. E aí se ele para numa blitz, é recolhido o carro, é recolhida a carteira, vai pagar a multa e vai reclamar. Depois ele reclama de si mesmo. Verdade. Então é o prejuízo, né? Causa prejuízo na carreira profissional, né? Então, assim, ele quer construir lá uma carreira, ele quer crescer na vida, mas só que ele não cumpre prazos. Não cumpre, principalmente hoje que se fala muito sobre empreendedorismo, né? E o empreendedor ele tem que cumprir prazos para poder, é o nome dele que está sendo ali divulgado, está trabalhando para ganhar mais clientes, e se ele não cumpre e não apresenta um serviço de qualidade, ele pode perder. E às vezes assim, aí deixa para a última hora, e tudo que fica para a última hora acaba trazendo um prejuízo, porque nós não sabemos o que vai acontecer na última hora. Se você tem um prazo, é bom cumprir o seu prazo, de preferência terminar antes, fazer antes, para que tenha tempo de dar uma revisão, né? E sem perceber a gente vai se sabotando em relação a isso daí, e aí fica tudo assim muito difícil, cansado, né? Vem aquele cansaço, né? Aquela coisa que parece que não vai dar conta de resolver tudo, as tarefas, o desgaste emocional, né? Porque não consegue realizar nada dentro do tempo, e às vezes a pessoa se fala, não, já sou assim mesmo, sem problema, e não é, né? É bom dar uma olhada, e é um hábito que tem que ser modificado, que precisa ser trabalhado a cada momento, né? Isso. E aí, agora sim, muita gente talvez está ouvindo, né? E diz assim,
deve estar se perguntando agora, será? Caramba, eu acho que eu já fiz isso, né? Eu acho que eu costumo fazer isso, né? Como é que eu consigo agora dosar? Em que grau eu estou de procrastinador, né? Eu tenho algum exercício que eu poderia fazer, doutor Ignaldo, que assim que pudesse já me trazer essa consciência da importância de eu ter essa atenção, né, para que não venha me tornar um procrastinador crônico? Sim. Você já até começou a falar, Elber, olha que gostoso bater esse papo aqui. Primeiro detalhe, lembra aquela frase, conhece-te a ti mesmo? Sim. É justamente isso, eu preciso saber qual é o momento que eu começo que eu sou mais produtivo. Vamos pensar assim, vamos pensar na produtividade. Qual o momento que eu sou mais produtivo? Nesse momento que eu sou mais produtivo, eu vou trabalhar para que eu possa dar conta das minhas coisas. Então, assim, vamos conhecer a nós mesmos. O que te causa, o que te faz, tira a sua atenção. Primeiro detalhe é olhar, e só quem sabe é você mesmo, não tem a própria pessoa, precisa observar o seguinte, o que te distrai, né? Quais são as coisas que mais facilmente te tiram o foco. E aí você precisa estar atento e começar a observar assim, qual o momento do dia que você é mais produtivo, né? Vamos supor, tem pessoas que já levantam cedo, vão caminhar, já se prepara todinho, ele está focado, ele consegue depois sentar, já vai colocar em ordem a sua vida. Então, ele já tem as questões que ele precisa saber. Então, período do dia que é mais produtivo, então você já vai te ajudar a saber, eu consigo estudar melhor à noite, eu consigo estudar, eu tenho tempo, eu levanto de madrugada, faço de madrugada, não, eu faço durante o dia. E aí a gente sabe que o nosso corpo tem esse movimento, então você tem que conhecer e trabalhar em relação a isso aí. Se tem facilidade para poder se distrair, né? Então comece a fazer uma lista das suas prioridades. São exercícios que a gente tem que observar. Muitas pessoas, quando se falava no passado, eu mesmo caio nessas ciladas que a gente precisa estar atento, né? Aí a gente tem que ter uma agenda. Vamos fazer agenda. Aí você faz a agenda. Mas só que, eu guardo tudo na cabeça. A nossa mente, ela falha. Vai chegando um momento que ela vai se cansando. Então, alguma coisa vai ficar lá para trás. Então, é aquela história igual a pessoa no seu trabalho que vai, no início do mês, tem que pagar todas as contas, quais são as contas, quais são as prioridades, trabalha, separa, prepara tudinho, coloca as datas, coloca os recursos, o que vai precisar fazer. Se é uma questão de uma tarefa que é extenuante, que é muito cansativa, divide ela em partes. Né? Se você tem um prazo, você recebeu a sua orientação de fazer ali, você tem uma semana, não deixe para fazer nos 2 últimos dias. Já coloque já como prioridade, vai tirando, vai fazendo ela por partes, vai dando conta de parte a parte, vai fazendo aquela forma de ticar, né? Vai marcando, isso aqui eu cumpri, isso aqui eu já completei, e eu vou fazendo passo a passo, e você vai conseguindo dar conta das suas coisas. E vez por outra, claro que você vai perceber que você acabou também dando uma falha num dia lá porque se distraiu. Não se cobre muito, volte e comece a trabalhar tudo novamente. Ter metas específicas, né? Aonde você quer chegar, né? O que você quer fazer, como que você vai chegar lá, né? E aí a gente observa muito isso, porque, por exemplo, tem pessoas que vão falar para a gente assim, eu consigo ouvir rádio, ver televisão e ler o que eu tenho que ler. Que bom, você consegue, se você consegue guardar, tudo bem, mas no trabalho você não vai fazer isso, né? Você tem que ter um limite, o que você vai estar fazendo. Mas eu vou preparar minha mesa aqui para poder trabalhar, mas eu chego aqui na minha mesa e eu estou vendo muita coisa, eu preciso dar uma limpeza aqui, também empoeirada, e olha só as distrações. São necessidades que eu vou olhar que parecem importantes e mais importantes nesse momento, mas eu deixei para a última hora e comecei a fazer outras coisas antes de dar conta do que eu precisava de fazer, né? As redes sociais. Eu preciso começar a estudar porque eu tenho que focar aqui nessa tabela que eu preciso trabalhar. Aí eu deixo o celular pertinho
toda hora ele apitando e toda hora olhando lá o WhatsApp, olhando, né, as curtidas, olhando uma coisa e outra, os noticiários, e o que eu precisava de fazer eu não fiz. Então, se a gente cai numa dessas ciladas, é observar e ver o que está sendo mais importante naquele instante. Se é o que eu preciso fazer, a tarefa que eu preciso fazer e concluir, por mais que seja cansativa, ou as distrações momentâneas. Nós temos a tendência de ir para aquilo que é mais prazeroso no momento, no primeiro momento, né? Isso. Agora, doutor Aguinaldo, a pergunta que normalmente eu faço para o senhor, né? Em relação à pessoa que tem, né, esse, vamos chamar de diagnóstico, vamos chamar assim, como que as pessoas que convivem com ela, como que essa pessoa, né, de repente o cônjuge, o filho, o amigo, o parente, né, o colega de trabalho, às vezes também, porque às vezes o colega de trabalho sofre porque tem um colega que costuma empurrar as coisas com a barriga e tal. Como que essa pessoa deve reagir, né, em relação a esse alguém que ela identifica como procrastinador? Ela pode ajudar pontuando isso para a pessoa, né? Como que vai observar? Quando a gente fala dentro de relacionamento, imagine uma pessoa que não é pontual em cumprir um prazo, cumprir alguma coisa, ela vai arranjar formas de se auto-sabotar. E se, por exemplo, ela depende de algo que eu possa ajudar, eu vou tentar ajudar. Vou chamar a pessoa, vou trazer ela para o foco, conversar com ela, e aos poucos ela precisa dar conta que ela faz isso. E aí ela vai precisar de ver assim, qual o grau de ansiedade que isso tem causado, porque o problema não é aquele momento, o problema é depois que passa. E aí não adianta eu falar para ela, tá vendo? Eu te falei que isso ia acontecer, mas poder falar, olha, vamos pensar de não acontecer isso de novo. Olha, esse mês nós pagamos um juro alto que não deveria pagar, então vamos pensar para o próximo mês. Olha os prejuízos que estão sendo causados, né? Porque na realidade ela vai mudar o hábito dela. Ela precisa de entender que há coisas que são prazerosas momentaneamente, mas que causam prejuízo, te fazendo deixar de cumprir algo que vai te ajudar lá na frente. E é triste, por exemplo, dentro de uma família, quando uma pessoa que é procrastinadora crônica, ela perde um contrato de trabalho, perde algum encontro importante, perde o avião para poder viajar, né? E aí fica depois aquela briga, já perdeu, não teve jeito, o que pode fazer agora é observar, assim, olha, o que você consegue fazer agora? E poder caminhar junto. Não tem aquelas pessoas que gostam de fazer caminhada e sempre um chama o outro, olha só como é que está ajudando, né? Eu preciso de caminhar, eu não consigo. Então, vamos comigo, eu já tenho o hábito, eu já apanhei o hábito de caminhar. Ler a Bíblia, como você disse no início, né? Geralmente fala, você tem que ler a Bíblia, mas não é algo simples, então senta com ela e lê a Bíblia com ela. Eu lembro numa ocasião, conversando com um senhor, né? E ele falou, eu perguntei, ela falou, mas eu quero ler a Bíblia, mas a minha esposa fica vendo novela. E eu falei, se você chamar ela para ler a Bíblia contigo, ela vai? Tem alguma briga? Ela falou, não, ela vai. Eu falei, então por que você não chama? Pega o seu horário. Ela falou assim, ela desligaria a televisão para poder ler a Bíblia contigo? Sim. Então, ao invés de falar que ela não lê a Bíblia, convide ela para ler com você no horário que você pode. Marque um horário que seja prazeroso para vocês dois e vocês vão ler a Bíblia. Ela vai fazer com você tranquilo, né? E o outro, no caso, ele estava julgando, falando que ela não fazia, ela que não, mas ele nunca convidava, então não tinha jeito. Então, assim, você tem o seu hábito, você já acostumou, você acha que é bom e cumprir todos os compromissos e não sofrer de ansiedade, de baixa autoestima porque não consegue cumprir as coisas, não gasta muito, né? Que quem faz tudo com antecedência acaba tendo a sua economia, consegue gastar menos, ou seja, investe mais, né? Não tem prejuízo. Então a gente fala, mas fulano não consegue fazer, eu não consigo. Aonde está o problema? Se não dá, pede ajuda, né? Nós temos várias fontes de ajuda, tanto você poder conversar com isso com um profissional, como treinamento para poder ir dando conta de tudo isso daí, né? E não ficar procrastinando, né? Procrastinando aquilo que precisa fazer.
Até nisso, né? O cara para tratar sobre a procrastinação, ele procrastina aí ficou ruim. Sim. Né? Elber, sabia que tem um negócio que é interessante quando a gente trabalha no setting terapêutico? Tem questões que às vezes a gente passa durante a semana, o cliente passa pela semana, e ele tem dificuldade, ele sabe que ele vai ter dificuldade de falar. E aí você tem 50 minutos no setting terapêutico para você chegar e dar conta disso. E às vezes a pessoa chega nos 15 últimos minutos, né? Ele até vai à terapia, mas olha, ele fez todas as outras coisas que ele achou importante, que dava mais prazer do que chegar à terapia e poder falar. Ou às vezes ele chega na terapia e você fica aguardando, e ele vai falar de todas as outras coisas. Nos 10 últimos minutos, ele vai querer falar qual é a dor dele. Aí ele vai ter que sair frustrado, aborrecido, que você fala assim: acabou o seu tempo. Ele fez todas as outras coisas. Aí fica complicado, né? Doutor Aguinaldo, olha só, tem um ouvinte que fez um comentário aqui, ela está dizendo o seguinte: às vezes só percebemos as necessidades na aflição. Ela diz que só vai caminhar quando está com a pressão alta, foi até um exemplo, ou colesterol e etc, né? Mas assim, eu gostei muito desse comentário dela, né? Que às vezes só percebemos as necessidades na aflição, e é mais ou menos isso mesmo, né, doutor Aguinaldo? Sim, o pior sentimento que nós temos é que depois que passou o tempo, você poderia ter dado conta e aí você não fez. Naquele tempo você teve todo o tempo que você foi avisado com antecedência, você já sabia que ia fazer, deixou para a última hora, aí fez aquilo meio empurrando com a barriga, e depois vem aquela frustração, aquele sentimento de que ou você não foi capaz, ou não te deram tempo. Às vezes a gente quer jogar a culpa no outro, né? O outro que não me deu tempo, mas ele já te deu tempo, mas você que perdeu. E aí, assim, quando vem aquele sentimento de que foi você que deixou de fazer. Então, é justamente isso, a pressão ficou alta, né? O médico já está falando lá: faz uma caminhada, faz exercício, cuida da sua saúde, evite de comer isso, evite de fazer aquilo, e a gente vai àquilo que dá prazer. Eita, é melhor fazer aquilo que vai dando prazer, vai deixando passar. Um dia eu caminho, um dia eu estudo, e aí você tem aquele concurso, você não passou no concurso, e você vai falar: olha, eu não consegui, mas foi o outro que foi melhor que eu. Não, você deixou de estudar, você poderia ter alcançado. Tem uma outra pessoa que falou o seguinte: pastor, aqui em casa é um dilema, porque eu gosto de tudo antecipado e tenho um compromisso. Aí ela está dizendo o seguinte: se tenho um compromisso o mês que vem, hoje já estou me preparando. Sou muito criticada por isso. Já meu marido deixa tudo para amanhã. Tudo assim, ele está falando, tudo assim resolve no último gole. Sim, isso é uma forma típica de procrastinação. Eu tenho que tomar o cuidado para não ter uma ansiedade antecipada. Então, se eu tenho a condição de me organizar e ir preparando, né, eu tenho que dar uma palestra daqui a 15 dias. Eu já sei o tema e eu tiro um pouco de tempo a cada dia, porque eu já me conheço, sei quais são os horários que eu sou produtivo, o que eu quero falar, e eu faço todo um roteiro. Antes, eu vou ser muito mais produtivo, porque quando chegar no penúltimo dia, eu tenho condições de revisar tudo aquilo que eu fiz. E vão surgir outras pesquisas, eu posso estar atualizado. Agora eu deixo para o último dia, no último gole, né? Aí eu tenho que dar conta de tudo. Imagina você fazendo isso, e principalmente em faculdade a gente é alertado quando tem que entregar o trabalho de conclusão, né? Então você tem que colocar em vários locais para não perder. Imagina, você deixa só no seu notebook. Quando você vai levar o seu notebook, ou ele é roubado, você passa um sufoco, ou então ele dá um problema e você não consegue abrir o seu trabalho. Você não tem nada mais. Acabou, deixou para a última hora, né? Perdeu a oportunidade no último gole, né? O gole ficou para outro. Não tem jeito. E aí eu preciso estar atento. Agora, e outro detalhe, é o que você ganha. A realidade de você fazer sem correria. Qual é o ganho que você tem?
você tem uma tranquilidade, você tem o prazer de fazer, de entregar no tempo, de poder dar conta de tudo. Então, às vezes, a gente vai acumulando muita coisa, igual nós já falamos de acumulação, né? Acumuladores, mas vai acumulando muita tarefa, muitas coisas e vai se distraindo em todas elas. Na hora eu sei que eu tenho condições de fazer, porque é essa a ideia que a gente vem. Não dá para fazer lá na hora, no último momento eu vou fazendo. Ou nem se percebe. Quando dá conta, chegou o momento. E aí, assim, eu vou falar ao outro que ele pode viver uma vida mais tranquila, né? Sem deixar para a última hora. E o que está fazendo com antecedência, parabéns, porque consegue fazer com antecedência e diminuir o grau de ansiedade. Vai viver melhor. Vai diminuir o cansaço, vai diminuir os prejuízos, vai dar conta. Eu estava pensando aqui, vai começar agora o Enem, né? As inscrições, se eu não me engano. E aí, todas as pessoas que fazem, né, geralmente, as inscrições para o Enem, não é o Enem, não é o ProUni que o pessoal está fazendo, né? Mas vamos lá, lembrando do Enem. Eu lembrei do Enem e tem aquela prova, né, para se fazer. E eles recebem quando mandam, eles avisam tudo, recebem no seu e-mail o local, a hora, todas as instruções e o momento que o portão vai se fechar. Às vezes a pessoa vai fazendo tantas outras coisas que estão preocupado, quando chega na hora que ele tem que ir, ele vai para um lugar diferente, ou o ônibus não passa, ou o Uber não passa, ou ele não tem, e quando ele chega na última hora, e a gente sempre vê aquelas pessoas chorando no portão porque perderam o último minuto, o portão foi trancado e não entra mais, né? O que deveria se fazer? Ter ido mais cedo. Procurar com um dia de antecedência, pelo menos. Porque já recebe tudo mais cedo. Então, a tendência nossa há um hábito que vai sendo criado, que as distrações têm a tendência de nos colocar distante daquilo que é o foco. Então, precisamos estar atentos com esses hábitos. Precisamos estar atentos como nós nos portamos no dia a dia, né? Eu me considero uma pessoa um pouco ansiosa, porque assim, tudo que eu preciso fazer, eu gosto de fazer com antecedência, né? Gosto de já ir preparando, já ir adiantando, porque eu sei que eu também tenho uma tendência muito grande de procrastinar. Sim. E aí eu já trabalho comigo mesmo. Sim. O senhor falando alguma coisa, o senhor falando agora sobre isso aí, né? Essa questão do Enem e tal, que a gente vê muitas reportagens, né? De muitas pessoas do lado de fora ali, chorando, né? Que se preparou, que estudou, que fez, que aconteceu, nananã, mas aí ficou ali, outros preocupados, o que é que vão dizer em casa, né? Pros pais. Sim, sim. E ali desesperado e tal. Então aí espiritualizando um pouco a coisa e aproveitando o gancho, né? Para você que está me ouvindo, né? E de repente tem procrastinado também o teu entregar ao Papai do Céu, ele vai vir buscar os seus, né? Então, assim, o pessoal do Enem fica chorando, né? Mas é aquele choro passageiro, ele tem mais uma chance o ano que vem. E Papai do Céu vindo buscar o povo dele, se você estiver procrastinando a tua aliança, o teu entregar, isso pode ser um problema. Aí vai ser a pior das procrastinações. Sim, né? Hoje a leitura bíblica hoje é um pouco difícil. Ler a Bíblia é um pouco difícil, justamente por causa dessas distrações. Sim. E aí é assim mesmo, né? E aí, Elber, às vezes também, sabia que pessoas que procrastinam também, às vezes se torna muito rígida com ela mesma, né? Ou a pessoa que ela não consegue fazer, ela está conseguindo, começa a caminhar, é igual a gente falando de caminhada, a pessoa começa a fazer aquela caminhada matutina, só que um dia ela para de fazer por algum motivo, aí não quer fazer mais, né? Ou fica se cobrando em relação a tudo isso. Então, assim, eu preciso aprender a ter prazer naquilo que eu estou fazendo. E se eu gosto, se eu estou estudando, eu quero aprender, eu quero investir, eu tenho alguma tarefa a fazer, e geralmente a gente faz aquilo que a gente gosta também, se você gosta, melhor ainda. Então já se programe e faça bem, né? Com antecedência, para não ficar para a última hora, não fique perdendo tempo, tire todas as distrações. E se é algo que é difícil, uma tarefa que é extenuante, divide em partes.
Comece a fazer com tempo em tempo e dá conta também. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, mas também a gente sempre deixa para a última hora, né? Infelizmente. É muito preocupante, né, doutor Aguinaldo, porque assim, o senhor está falando de uma caminhada, né? A pessoa deixou de caminhar e não quer fazer mais. E isso pode acontecer até por alguma coisa mais significante, vamos dizer assim, na vida. Não, nem mais significante, como que eu posso dizer? Uma coisa maior, vamos dizer assim. Por exemplo, no caso do Enem, o cara chega atrasado, estudou e tal, às vezes pode até bater ali nele uma revolta, né? Ele falou, não quero mais saber, não vou fazer mais, nananã, e aí acaba de novo protelando, né? Ou procrastinando algumas oportunidades da sua vida que poderia ter futuramente por conta da procrastinação, né? E a autopunição, né? Começa Sim. a se punir, dizendo que a autoestima dele vai para baixo, ele não é capaz, ele não consegue fazer, as pessoas sempre vão melhor do que eles, sempre conseguem as coisas e ele não consegue nada. E geralmente se cai nesse ciclo vicioso, né? Por causa do hábito de deixar para a última hora. E uma outra coisa também, a questão uma outra coisa que a gente vê também, né? A questão do volume, vamos dizer assim, do trabalho que ele teria, né? O senhor estava falando que o senhor é um pouco ansioso pelo fato de querer resolver logo as suas coisas, né? Então, se você tem alguma coisa para resolver, o senhor vai já gradativamente, vai resolvendo ali aos pouquinhos, para quando, de repente, lá, com bastante antecipação, o senhor já conseguiu resolver o problema, está em paz. E, às vezes, tem coisas que a gente, né, que tem uma certa demanda maior, uma demanda maior de tempo, e aí você deixa para fazer aquilo véspera ou no dia. Aí você fica correndo da sala para a cozinha, desesperado. Às vezes não tem tempo de corrigir, de conferir o que você está fazendo, de fazer um checklist, de fazer se você vai viajar também, né? Ali o check-out e por aí vai, né? E aí tudo isso pode te trazer prejuízos não só emocionais, mas também financeiros ou até mesmo profissional, né? De repente, naquilo que você... Sim. Eu digo, Elber, que eu sou ansioso, não é que eu não procrastine também, não. Tem hora que eu me pego deixando de fazer, ou deixando para a última hora e dando correria. E aí eu me culpo, né? Poxa, eu podia ter feito melhor, isso dali, poderia ter apresentado melhor, poderia ter resolvido de uma forma diferente. E geralmente a gente tem que estar bem atento, porque esse hábito ele é tão sorrateiro e você vai aprendendo que é justamente isso. Você tem algo para fazer, e são coisas justificáveis, né? Por exemplo, você não vai trabalhar numa mesa toda suja, então você já quer, não, vou limpar, vou organizar. Então você chega para fazer uma coisa, você faz outra, que naquele momento é justificável, só que você já perdeu uma semana daquilo que você tinha que fazer, porque você foi elencando outras coisas como prioridades, mas coisas que não eram tão importantes, mas se tornaram prioridades porque davam mais prazer naquele momento. E aí, quando você começa a fazer algo, quando você vai para o foco que deveria fazer, você que se distrai com coisas que parecem ser naquele momento importantes. Você não vai, você vai mexer tenho que preparar aqui o computador, então vou começar a fazer isso. Na hora que eu abro, eu vou lá primeiro ver as mensagens, o que está acontecendo, ou então alguém me ligou. Então a dica, você vai estudar, se você se distrai com rede social, e aí tem isso, a gente até fala sobre tratamento, né, que a pessoa cria o vício, põe o seu celular longe de você. Coloque o seu foco justamente nisso, porque são pequenas coisas que você vai ver uma mensagem, a pessoa te falou, de repente você manda uma outra mensagem, a pessoa tem algo que parece ser importante e você não dá mais conta, perdeu tempo. O problema de tudo isso é justamente que naquele último momento você vai ficar tão ansioso para poder fazer aquilo que você precisa fazer que não dá mais tempo. E uma vez não dando mais tempo, você vai se culpar,
vai gastar, como já foi dito, né? Você mesmo falou aí, vai gastar desnecessário, você vai acabar pagando caro por causa disso. Então você pode ter prejuízo na sua carreira profissional e às vezes não percebe. Por que eu não consigo? O outro sempre passa na minha frente, né? Tem sempre um que passa na frente. Às vezes ele passa de maldade, mas muitas vezes é porque você não fez, você não deu conta, né? Você não antecipou, você não foi o chamado proativo, né? Já está atento. E às vezes você vive num cansaço que você fala assim, gente, eu não consigo dar conta. Você vai pegar, pensou para fazer alguma coisa, já me deu cansaço. Eu não quero fazer não, né? Porque não é prazeroso, mas é necessário. É uma tarefa e você precisa cumprir. E eu às vezes me pego desse jeito, né? Me falo, gente, quantas vezes eu deixei de fazer algo que poderia fazer na última hora, né? Então tem coisas que você tem que antecipar mesmo, tem que dar conta, tem que avaliar e perceber tudo isso. Senão, você passa apertado. Doutor Aguinaldo, quando é que começa isso assim na vida de uma pessoa? Por exemplo, ela pode vir com isso já desde da infância ou quando é que as pessoas passam a ser um procrastinador? Tem uma data específica, cronologicamente falando? A data não tem não, é o hábito. Né? Você vai falar pro seu filho assim, faz isso para mim ali, não, depois eu faço, mãe, depois eu faço, pai. E aí depois eu faço, aí a gente sempre a rede social é importante, mas hoje a gente fala mais da rede social, né? Porque vai ali no joguinho, vai fazendo isso, aquilo que às vezes mesmo a gente ensinou, para não dar muito trabalho, fica jogando aí. E a pessoa vai deixando. Ou então vai ouvindo, né? Nós temos esse hábito. A melhor forma é pensar assim, quando que eu comecei a deixar para trás as coisas, deixar para a última hora, né? Porque quando já está me fazendo mal, aí eu percebo que eu tenho deixado as coisas para a última hora. Então, é importante a gente observar tudo isso antes do tempo. Há uma coisa, a gente vai falar futuramente do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Porque tem algo parecido, mas não é. Então, procrastinar é um hábito, é um costume que a pessoa vai vendo, um comportamento que ela vai criando, né? Até a preguiça, a gente fala que preguiça é pecado, né? Quando a gente vai falar para os outros, né? Mas você acabou o seu almoço, você precisa de fazer algo que já está em cima da hora porque houve um atraso ou alguma coisa assim, mas eu quero dar aquela descansadinha, depois eu faço. É o julgar, o procrastinar é você julgar que aquilo que você tem que fazer pode ser feito depois. Aí você empurra com a barriga. E aí o depois então, chega e você... o depois chega e você nunca fez, né? A gente, lembrando, já foi dito isso há algum tempo atrás, e um dos psicólogos, eu sempre falando isso, que a gente vive na angústia do ontem, que já passou, né? Eu não consegui dar conta, e na ansiedade do amanhã, que ainda vai chegar e eu não vivo hoje, né? E eu costumo de brincar com a minha esposa e conversar, principalmente quando a gente pede algum horário, fica até mais tarde acordado, né? E eu falo para ela que o amanhã não existe, né? Brincando com ela. E aí ela fica assim, mas como que o amanhã não existe? Aí quando eu olho, eu falo assim, olha, já são 00:02. Que dia é hoje? É hoje. Então, se hoje é 15, quer dizer, ontem era 14, né? Eu vou só falar que ontem teve, mas o hoje eu passei de um dia, de uma hora para outra, então já é outro dia. Então, olha só, eu perdi o tempo, poderia estar dormindo, poderia estar descansando, tá eu lá criando confusão na cabeça da minha esposa. Doutor Aguinaldo, tem um comentário, uma pergunta, não? Um comentário, e depois sim tem uma pergunta, mais um comentário de um ouvinte. Ele está dizendo o seguinte: palavra maravilhosa, vai me ajudar muito. Aliás, tem muita gente dizendo aqui, olha, muito boa, muito bom mesmo, vai ajudar muita gente e tal. Mas esse ouvinte aqui está falando o seguinte: palavra maravilhosa, vai me ajudar muito. Aí ele está falando, já me peguei muito, começando a fazer algo importante e se distraindo no meio do caminho. Sim. E a pergunta? Não, esse é um ouvinte que fez esse comentário, né? A pergunta de um outro ouvinte. Deixa lá então lá na pergunta do outro ouvinte, que ele está dizendo o seguinte: procrastinação, qual o melhor remédio? Pois, pelo que eu entendi, ela está no nosso dia a dia, se misturando a outros hábitos. Como conviver com ela? Acho que não dá para conviver não, né?
Só conhecendo. A realidade a gente não tem aquela palavra chamada disciplina, e a cada ouvinte que tem dito aí que tem sido muito bom, eu também digo para vocês, participar aqui com vocês tem sido uma bênção, é muito bom a gente conversar, porque eu também vou me revendo os meus pontos, né? Porque às vezes vamos criando muitos compromissos e no final nós mesmos vamos caindo nas ciladas da procrastinação. Quem não tem o celular aí na mão, o aplicativo está aí no celular. Embora eu esteja aqui com o meu notebook, eu tive que separar aqui, tirei o celular de perto, porque tem hora que ele toca sozinho aqui, né? Ele parece que tem vida própria. Aí tira você do foco, então eu preciso estar focado aqui junto com vocês. E isso é natural. Então você está, por exemplo, celular, você tem a sua agenda, você tem tudo ali. A questão é o que é importante para aquele momento e a forma que você vai lidar com ele, né? E não ser muito rígido com você mesmo, porque ficar se cobrando e tudo. Olha, quando você percebeu que deu uma procrastinada, deu uma adiada, eu preciso voltar para o foco, eu preciso também me recompensar. Então, assim, a cada tempo que você está trabalhando, você dá uma parada, então, e eu só vou me dar 10 minutos para dar uma olhada na rede social. Aí 10 minutos. Acabou aqueles 10 minutos, você tem que voltar, porque senão você acaba se perdendo novamente, né? Eu lembro que eu fui uma vez no oftalmologista e ele estava explicando sobre o cansaço da vista. Eu achei muito interessante, que ele falou assim, na onde ele estava era um prédio e tinha uma janela, a janela dele dava para um lugar longe, um horizonte muito bonito, um local, uma paisagem que tinha. E ele falava assim, olha, geralmente você precisa descansar a sua vista. A cada 2 horas de trabalho que eu estou aqui, aí ele virou a cadeira e falou assim, olha, eu olho para lá e tento enxergar lá no fundo. E eu fiquei pensando, ele falou assim, não adianta você falar, vou descansar, que é uma tendência nossa, eu estou cansado, estou com a vista cansada porque estou de frente do computador trabalhando, eu vou ligar a televisão e vou dar uma distraída na mente, descansar a vista. Não descansa, ele falou assim, você não vai descansar, porque o espaço ali para você enxergar é pequeno, é no máximo 3, 4 metros. Você tem que olhar para descansar a sua vista, olha lá no horizonte, tenta enxergar lá na frente, descansa a sua vista, o seu foco vai para longe. Eu achei aquilo muito interessante, porque muitas vezes nós nos distraímos com coisas que parecem importantes, tão próximo da gente. É o som, o anúncio, né? A chamada do celular, quando ele vibra, quando ele dá o som, chegou mensagem aqui, ou alguma coisa ali, comecei a trabalhar aqui, mas eu estou com fome, eu levanto, vou sair para comer alguma coisa, já vou ver outras coisas, e assim, eu vou me sabotando. Então, é um hábito mesmo, é um trabalho que você vai observando sobre o que você precisa fazer e dar conta. E depois você se recompensa. Então, depois vai fazer aquele lanche, vai bater aquele papo, vai distrair um pouquinho, mas você já tirou toda a distração. E outra coisa importante também, quando a gente vai pesquisando sobre isso, é a questão do perfeccionismo. Já pensou nisso, Elber? Sim. A pessoa que é muito perfeccionista, ela acaba procrastinando, acaba deixando para fazer, porque se ela nunca acha que está bom aquela determinada tarefa, ela não tem condição de fazer, ela espera um momento ideal, as questões melhores para poder fazer, e tem que fazer de um jeito, e no final ela acaba não fazendo porque sempre achou que está aquém daquilo que ela precisa fazer. Então é melhor você fazer algo que você pode melhorar, mas você entregou a tarefa e pode falar, olha, eu posso dar esse ajuste aqui no próximo, vou dar uma melhorada aqui, do que não entregar, do que achar assim, não tenho condição de fazer porque não ficou bom do jeito que eu quero. Então, às vezes, a gente se cobra muito também. Então, quando tudo isso está ali intrínseco, a gente precisa tomar cuidado e vai aprendendo. E eu também vou me dando conta disso. Quantas vezes, né? É aquela saída que eu deixo para a última hora porque o carro vai muito bem e aí o trânsito está engarrafado, eu não chego no compromisso. Ou então eu deixo para ir ligar o carro na última hora, quando eu vou ligar, o pneu está furado, tem que trocar o pneu. Então, olha só. Ou abastecer, né? Isso aí. Aí tem que abastecer e leva um tempo, né? Então, assim, tudo isso a gente vai pensando antes. E a gente que sofre. O sofrimento é nosso no depois. O prazer de antes me causa um sofrimento depois. É isso que eu preciso aprender a ficar livre disso. Eu posso viver melhor. É isso mesmo. Muito bom, muito bem. Doutor Aguinaldo, então, nesse tópico, procrastinação, você acha que a gente conseguiu vencer tudo hoje?
Olha, eu não sei, né, se eu procrastinei muito para poder explicar se o povo, mas eu acho assim, para mim foi um grande crescimento, bom poder ouvir cada um dos ouvintes aí conosco participando nesse instante. Eu mando um abraço a todos vocês aí, né? Que legal, bom estar com vocês. E poder vivenciar esse momento também me ajuda muito. A gente vai trabalhando vários detalhes, vendo que tem muitas coisas, e são assuntos assim que tem constantemente, sem a gente perceber, a gente vai caindo nessas ciladas, a gente se sabota sem perceber. Então fica aí para a gente poder ir trabalhando, conversando aí sobre todos esses assuntos. Um forte abraço a todos vocês, e semana que vem vamos falar sobre cleptomania. Já ouviu falar nesse nome? Já, rapaz, isso aí é sério, hein? Isso é sério, esse é um transtorno. Aí é diferente, né? Porque, por exemplo, a gente falando de procrastinação, a gente está falando de hábitos, de comportamento que a gente a gente tem vivido em um tempo de muitas distrações. A distração hoje ela está a palma da sua mão, né? Então você precisa focar, precisa estar atento. Já a cleptomania é um transtorno, né, de impulso, e aí a gente precisa pensar nisso, e aí a gente tem que estar ensinando também e se policiando, vivenciando tudo isso aí. Mas hoje eu acho que foi legal também. Tem muito, nós estamos recebendo muito feedback aqui de muita gente dizendo que está ajudando muito, né, que o assunto está ajudando bastante. Né? Acabamos de receber mais um ouvinte aqui dizendo muito bom esse momento, vai me ajudar bastante. Eu acho que eu acho que talvez quase todos nós, falando por mim e pelo senhor que somos réu confessos, isso eu acho que quase todo mundo vai ter o problema de procrastinação, né? Acaba assim, com certeza, se distraindo e procrastinando por algum momento. E é onde você tem que estar atento para que não vire acabe virando um hábito, né? Então, enquanto vai virando hábito, aí a gente vai observando os prejuízos. Foi aquela pergunta que você me fez, né? Quando eu começo a perceber os prejuízos e emocionalmente eu começo a me sentir mal, já é momento de mudar. Exatamente. E principalmente quando começa a vir trazer prejuízo a terceiros, né? Porque de repente o cara começa a procrastinar muita coisa na família, na vida profissional, e aí começa também os prejuízos chegarem para filhos, para esposa, para esposo, ou para empresa, e assim vai, né? Perdeu o emprego por causa de não cumprir prazo, atingiu a família de imediato. Aquele momento é triste para você, mas e a família? Olha só. Olha só quantos que vão sendo alcançados, né? É verdade. E aí é bom, e a gente vai vivendo a angústia que não precisaria. Pode se mudar. Muito bem. Doutor Egnaldo Pinheiro, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Bom demais. Então, semana que vem, no nosso próximo No Divã da 316, a gente vai estar conversando sobre cleptomania. Eita, isso aí vai dar o que falar, né? Porque isso com certeza tem no meio de crente, né? Porque, como o senhor falou, é um transtorno, não é uma coisa já, né? Então o cara tem que cuidar mesmo. A gente, inclusive, no tocante ao assunto, quando o senhor falou, eu lembrei já de casos, né? De celebridades ou de pessoas públicas. Deixa pra semana que vem. Isso, então, exatamente. Então, já tô lembrando aqui, e semana que vem, então, a gente vai estar conversando sobre isso, e para você não perder, semana que vem vai ser top demais. Doutor Egnaldo, tem as suas considerações finais, então. Minhas considerações, né? O Elber, um abraço para você, muito bom esse momento aqui, estar contigo, e também com todos os ouvintes da Rede 316, aqui a Terceira Igreja, que tem nos apoiado muito também, tem sido muito bom, os nossos amigos, irmãos, e principalmente o ouvinte que está aí, que dá o seu feedback, que nos ajuda. Então, pode mandar quando for pergunta, não vai ser identificado, a não ser que você queira, mas fique tranquilo. E esse retorno, esse feedback pra gente, assim, esse bate-papo é muito gostoso, e eu sempre aguardo vocês. Fico ansioso para cada quinta-feira que vai chegando assim pra gente estar junto. Então, um forte abraço para cada um de vocês, que seja um dia abençoado, um dia alegre, um dia mais leve, sem ficar adiando as coisas, empurrando com a barriga, né? Então vamos mudar
aí para poder viver melhor. Isso, exatamente. Inclusive, eu estou falando isso aí, inclusive se declarar, né? Se declarar à sua esposa, ao seu esposo, ao seu pai, né? Eu já vi tantas pessoas sofrendo, às vezes, beira de caixão, porque não conseguiu dizer, eu te amo, papai, morrendo lá, e o cara teve a vida toda, conviveu a vida toda e tá lá o cidadãozinho no caixão, pedir perdão, se consertar, tudo isso aí, né? Porque amanhã pode ser muito tarde, né? Não? Exato. E ele fala assim, não, mas eu tenho tempo, vou fazer, depois eu falo, ela sabe, ou ele sabe, e a gente acaba deixando, né, sem fazer e perde essa oportunidade. É verdade. Ó, tem uma outra ouvinte falando aqui, excelente, como aprendi hoje, olha só que legal. Doutor Aguinaldo, mais uma vez, muito obrigado, querido, Deus te abençoe, semana que vem, então, estaremos juntos de novo. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.